A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal e que você deixe a sua inscrição, o seu gostei, também compartilhe as mensagens com os seus amigos, amém? E que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje então eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração e para o meu, amém? A palavra fica em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te nessa hora sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua santa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor me dê, meu Pai, as palavras certas para estarem sendo faladas nesse momento. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação, aliás, mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. E hoje, então, com essa passagem que traz, muita, como eu posso dizer, irmãos, de grande importância, para a nossa vida, porque principalmente nós mulheres, eu me incluo nisso, a gente tem a tendência de falar muito, irmãos, de falar demais, mas também, os homens, alguns homens também têm essa facilidade, vamos dizer assim. E aí, olha, o apóstolo Tiago, inspirado, pelo Espírito Santo,
traz uma palavra de Deus, aleluias, ali para os irmãos naquele tempo, uma palavra vinda do céu, aleluias. E essa mesma palavra vem para mim e para você nesse dia. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tá vendo, irmãos? Então aqui, olha, vinha, né, essa evidência, né, de que todos nós tropeçamos, né, e principalmente nas palavras, né? Então, que a gente não seja mestre achando que a gente não faz isso, porque infelizmente, irmãos, né, o ser humano, ele tem essa tendência de falar demais, né? Então, olha, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Aleluias, né? Então, quer dizer, da mesma forma, né, que ali uma pequena nau, né, um pequeno barco, né, ele é levado de um lado para o outro, né, por conta de ventos, né, mas ele ainda assim consegue ser domado ali, olha, com um leme, né, para onde quer a vontade daquele que as governa, né, quem está ali no comando daquele barco, com aquele pequeno leme consegue direcioná-lo, né, para o lugar certo. Então, assim também a língua, ela é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Mas olha só, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, irmãos, por conta de palavras mal faladas, né, muitas coisas se sucedem, né, muitas consequências ruins, né, vêm para a vida, né, daquele que falou. Então, que eu e você, né, que nós consigamos, pelo poder do Espírito Santo, buscar em Deus, aleluia, sabedoria, né, para poder controlar a nossa língua, né, que a gente venha cumprir a palavra do Senhor, onde fala para a gente ouvir mais do que falar, para a gente ser tardio no falar, aliás, no irá, né, e também tardio no falar, né, então que a gente possa ter, né, os nossos ouvidos atentos para ouvir, mas falar sempre, né, aleluias ali, olha, com a inspiração de Deus sobre nós, falarmos as palavras certas, nas horas certas, né, e não ir soltando palavras ao vento, porque dependendo da forma, né, que você fala, do jeito que você fala, as palavras que você fala, né, podem trazer consequências eternas, irmãos. Então é por isso que o Senhor, usando ali o apóstolo Tiago, deixa essa palavra para mim e para você. Olha, a língua, né, é um pequeno membro, no versículo 5, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada, olha só, pelo inferno, irmãos. Né? Então, olha, quando você fica ali, ó, com vontade de falar, né, isso, aquilo para aquela determinada pessoa, você pode ter a certeza, né, quando são coisas assim que não são vindas, né, de Deus, né, coisas assim que vão trazer edificação, é porque você está, né, sendo ali, olha, tentado pelo inferno, né, a falar coisas que não deveriam serem ditas. A língua também é um fogo, olha só, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Eu volto a repetir. Então, meus irmãos, né, que a gente possa, em nome de Jesus, né, buscar em Deus esse controle, né, da nossa língua,
Versículo 7: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E isso é uma verdade, né, irmãos? Porque é a mesma língua, né, que está ali glorificando ao Senhor, que está falando as coisas do Senhor, quantas vezes não amaldiçoa os homens, né? Então, olha, isso é para nós, né, como uma advertência, né, de vigilância, que a gente venha vigiar a nossa língua. Conforme a gente viu aqui, nenhum homem pode domar a sua língua, né, irmãos? Mas a gente pode o quê? Assim como podemos ali, olha, guiar um barco, né, através de um leme, a gente pode refrear a nossa língua, a gente pode se calar, né, no momento que não é adequado falar. De uma mesma boca procede bênção e maldição, no versículo 10. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Então, meus irmãos, essa palavra, né, para a nossa vida hoje, né, é uma palavra grandiosa, uma palavra que vem trazer para nós, né, uma advertência para que a gente fique atento, né, ao nosso falar, porque palavras, né, palavras saem com facilidade dos nossos lábios, mas muitas vezes uma palavra pode matar, né, uma palavra pode matar espiritualmente uma pessoa, pode acabar, né, com um relacionamento ali de cônjuge, né, pode magoar uma criança, pode magoar um adulto também, um irmão da igreja. Quantas vezes a gente ouve, né, pessoas dizendo que saíram da igreja por palavras, né, que foram mal faladas, irmãos, né, às vezes por parte do pastor, às vezes por parte de um irmão. Então, meus irmãos, nós, servos de Deus, nós temos que andar conforme a palavra de Deus nos orienta, né? Então, vamos tomar cuidado, né, com aquilo que a gente fala. Não convém que de uma mesma boca proceda a bênção e também maldição. Então, que a nossa boca, né, que as nossas palavras sejam palavras doces, palavras que tragam edificação para o nosso irmão e não palavras, né, que venha trazer sofrimento, que venha trazer tristeza, que venha trazer mágoa, angústia. Não, irmãos, que nós possamos ser como nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aleluias, imitadores dele, né? Que da nossa boca só saia palavras de vida eterna, palavras, né, que vão trazer paz. Aleluias, né? E aqui para finalizar no versículo 12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, na nossa boca, meus irmãos, que só saia palavras doces, né? Que seja, aleluias, né? Palavras que glorificam o nosso Senhor e não palavras que vão trazer, né, tristeza para outras pessoas, porque se a gente agir assim, nós estaremos sendo inflamados pelo inferno, conforme a gente viu aqui, né? Então fica com essa palavra, né, que eu também já fiquei, já segurei essa palavra, né, e vamos vigiar o nosso falar em nome de Jesus. E neste momento eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo para a glória de Deus. Vamos colocar a nossa fé em ação, pedindo ao Senhor que nos dê força para a gente vencer, né, a vontade da nossa carne de falar demais. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento glorioso onde ouvimos a sua santa palavra, eu lhe peço nessa hora perdão pelos meus pecados, minhas falhas, Pai, e lhe peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós possamos sempre nos lembrar dessa palavra e frearmos, meu Deus, a nossa língua, Pai, que a gente possa ouvir mais do que falar e que dos nossos lábios só saiam palavras que vão trazer edificação, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade, Pai. Colocamos em Tuas mãos
cada um dos irmãos que se encontram nessa hora, Pai, orando juntamente comigo, que o Senhor possa abençoá-los, meu Pai, ouvir o clamor deles, Pai. Eles estão colocando nessa hora, meu Deus, as suas petições, Pai, aleluias, aos seus pés, que o Senhor possa atendê-las, Pai, conforme a vontade do Senhor. Peço-te também, Pai, em prol, meu Deus, daqueles que se encontram enfermos, daqueles que se encontram nos hospitais, meu Pai, ou até mesmo em casa, Pai, com uma enfermidade, Senhor, com uma dor, Pai, com uma enfermidade que não tem cura para a medicina, Pai, mas que para o Senhor todas as coisas são possíveis, Pai, que haja milagre nessa noite, que haja salvação, libertação, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai amado, visita também ali as clínicas de recuperação, os orfanatos, os asilos, Pai. Ó Deus, as ruas, Pai, que meu Pai, ficam tantas pessoas ali mergulhadas nos vícios, que sejam libertos, Pai, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que haja libertação, que haja salvação, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por tudo, que o Senhor abençoe a todos os inscritos nesse canal, Pai, abençoa, meu Pai, poderosamente a todos que têm, meu Deus, compartilhado comigo aqui da palavra do Senhor, que o Senhor, meu Pai, seja com cada um, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã pela manhã, se Deus assim permitir.